Boa tarde, galerinha dos primeiros. A gente vai hoje, corrigir as atividades da avaliação bimestral da aula passada, certo? Então, para quê? Porque eu preciso fechar as notas. Então, quarta-feira eu fechei a plataforma, das questões e agora, sexta-feira, a gente está corrigindo, tá certo? Então, eu quero que vocês, através do Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, agora vocês têm acesso a todas as nossas atividades de uma maneira mais fácil. Pergunte ao seu diretor de turma. Lembrando, esse final de semana é sábado letivo, então não perca as aulas. E também não deixe de fazer a nossa intervenção pedagógica. A nossa intervenção, ela vai ser um joguinho daqueles tipo game, certo? E também através do Google Formulário. Quando vocês terminam os dois, aí eu valido a presença de vocês e dou a nota pela participação. Então também não vá também no Google Formulário só colocar um pontinho achando que eu não vou ler, porque eu leio todas as questões, viu? Se você só coloca o nome lá, então a nota é baixa. Então tenham cuidado. A participação vale nota e eu vou dar uma nota por essa participação. Como também vou dar nota pelas avaliações, tá certo? Então vamos começar a nossa correção. Então vamos lá. Primeiramente, passar aqui, As questões, elas foram trabalhadas da página 1 a 17 do livro didático de vocês. Então essa semana vocês receberam o livro didático. Peguem para dar uma olhada, vejam o conteúdo, tá certo? E o que é que abordava esse conteúdo? Era compreender que um ser vivo e seus componentes químicos e as suas características na qual determina a vida, a questão da organização celular e a diferença entre a célula procariótica e eucariótica, a diferença entre a célula animal e vegetal, compreender os componentes básicos de uma célula, nutrição, energia, metabolismo e reprodução. Então foram isso que foram trabalhados durante esse bimestre nas nossas aulas. Continuando. Então vamos corrigir, correção da avaliação bimestral, primeira questão. Então a primeira questão aí, ela tinha que ter um conhecimento científico, Então lá eu expliquei, vou ter até um vídeo falando sobre a célula animal e vegetal. E a primeira questão ela falava o seguinte: em biologia, quando nos referimos sobre algumas organelas celulares, as mesmas são encontradas tanto em uma célula animal quanto na vegetal. Outras, no entanto, são exclusivas de algumas dessas células. Entre as organelas listadas a seguir, marque a que é encontrada exclusivamente na célula animal. Então, se a gente for observar, essas células são eucarióticas, vieram da segunda célula, que são aquelas células onde tem um núcleo organizado, tem uma divisão, Eu até dei um slide que ele tinha mostrando o que é que as duas tinham de iguais e o que é que elas tinham de diferente, Então, complexo Golgiense tem nas duas, ribossomo tem nas duas, que faz o RNA. Cloroplasto só tem na célula vegetal, mas ele está pedindo aqui da célula animal. Então, cloroplasto, para quem não se lembra, é feita a clorofila. Vacúolo, que são aqueles bolsões d'água, tem tanto nessa como nessa. Já os lisossomos, que fazem a síntese proteica, só tem na célula animal, tá certo? Então você tinha que olhar e ver o que é que as diferenças e as igualdades, certo? Então essa questão ela foi tirada de acordo com os ensinamentos que eu dei através dos slides, dos vídeos e tudo que eu fui falando, certo? Se tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp e aí eu tiro a dúvida de vocês, tá certo? Próxima questão. Segunda. Em uma sala de aula de citologia, o professor, ao se referir sobre a célula vegetal, apresentou algumas estruturas que permitem distingui-las de uma célula animal. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que encontramos apenas estruturas ausentes na célula animal. Então, só pode ter na célula vegetal.
Parede celular, tem na vegetal, não tem na animal, até aí tá certo. Mas quando chega mitocôndrias e peroxissomos, tem nas duas. Então já ficaria errado por causa disso. Aí a gente tinha que olhar lá, né? Naquele desenho que eu mostrei. Plastos, só tem na vegetal. Parede celular, não. Plastos tem nas duas. Parede celular e lisossomos, vai ter nas duas, viu? É porque quando a gente fala, é igual aquela questão 1. Aparece o lisossomo, mas só que na vegetal não tem função lisossomo. Só vai ter na célula animal, certo? Essa daqui estaria errada. Cloroplasto, só tem na vegetal. Lisossomos, tem nas duas. E vacúolos, tem nas duas. Agora, parede celular, só tem na vegetal. Plastos, só tem na vegetal. E vacúolos, tem na vegetal. Que é o chamado grãos vacúolos. Então, seria a alternativa essa, correta. Mitocôndria tem nas duas, né? E vacúolos tem nas duas. Então, a resposta correta era a alternativa D, certo? Qualquer dúvida, podem me perguntar, que eu estou ali para tirar dúvida. Terceira questão, meu povo. A maioria das pessoas não sabe diferenciar corretamente as características que definem um ser vivo. Entretanto, os organismos apresentam características marcantes que permitem a diferenciação de uma de cada características. Capacidade de responder estímulos. Então, o que é um estímulo? É quando você dá um beliscão numa pessoa, né, e a pessoa grita, né? Quando você cutuca uma pessoa, isso pode causar o quê? Irritabilidade, né? Então, toda ação que promove o estímulo, ele vai dar uma reação de irritabilidade, né, para a pessoa, né? Então, no caso, seria aí a correta irritabilidade. Certo? Vamos para a próxima? Será que eu pulei uma? Não. Quarta questão. O estudo realizado no Instituto de Pesquisa fala que é comum dizer que todos os organismos são compostos por células, estruturas conhecidas como unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns desses organismos, no entanto, são conhecidos como acelulares. O que são acelulares? São todos aqueles seres que não contêm célula. E o único que não faz parte de um reino, que eu falei para vocês, né? Eu fui falando dos reinos, é o vírus, né? O vírus é um ser acelular. Ele precisa de um outro ser para poder se reproduzir, né? É igual a Covid que a gente está vendo aí. Ele precisa entrar no nosso organismo para poder se reproduzir. Então, no caso aí, o único ser seria o vírus, porque ele é um ser acelular. Na biologia eu até falei assim, tudo que tiver A na frente da palavra é aquilo que a gente quer dizer ao contrário. Celular é aquilo que tem célula. E acelular é o que não tem célula. Então a resposta seria vírus. Protozoário é eucariótico e é do segundo reino. Fungos são os cogumelos, tem o reino fungi. Bactéria é do reino monera, também tem célula. E animais também têm células, né? Então, a questão aí era vírus. E a última questão, pessoal, era falando sobre os seres autótrofos. O que eram os seres autótrofos mesmo? É aqueles que produzem seus alimentos. Quem é que produz os seus alimentos? As plantas, as árvores, por quê? Elas recebem energia solar. Pega essa energia solar junto com os sais minerais contidos na terra e na água e transformam em um alimento químico, né?
que eu até falei, bioquímio fotossintetizante, foi até um nome grande, né? Nesse caso aí, é as únicas que produzem o seu próprio alimento. Aí vamos ver aqui. Seres autotróficos são organismos capazes de produzir seu próprio alimento utilizando matéria orgânica proveniente de outro ser vivo? Não, né? Porque os raios solares, né, só os raios que vêm. E os minerais vêm de pedra. Pedra é um ser não vivo. Então está errado. Letra B. Seres autotróficos são aqueles organismos que se alimentam tanto de vegetais quanto animais. Seres autotróficos. Já viram uma planta abrir a boca e comer outra planta? Ou já viu uma planta comer um animal? Planta carnívora não come, né? Quando falam em planta carnívora já diz lá, tem a planta carnívora, professor. Tem não, a planta carnívora ela pega o inseto, tira todo o líquido do inseto. Depois que tirou toda a substância líquida, ela se abre e o inseto cai no chão. Então, planta carnívora não come carne, tá certo? Então, nesse caso aí, tá mentindo. Letra D. Seres autotróficos são organismos capazes de sintetizar seu próprio alimento, pega a luz solar, pega os minerais da terra e transforma numa substância química. Então a letra D está certa. E a letra E, autotróficos são organismos incapazes de produzir o seu próprio alimento. Pelo contrário, eles produzem o seu próprio alimento, pessoal. Tá certo? Então eu agradeço quem assistiu a aula de hoje, quem participou. Lembrando, eu só dou nota mediante a participação. Se você perdeu a minha aula, assista o vídeo. Resolva as questões, não coloque só um ponto. Certo? Estou logo dizendo aqui, porque tem gente lá que está abrindo o Google Formulários e colocando só um pontinho. Aí para essas pessoas eu aviso, um ponto também eu vou dar, somente pela a questão resolvida. Então façam as atividades, leiam através do Google Formulários, vai ser a intervenção de vocês, junto, anexado com um joguinho do conteúdo da matéria, tá certo? Então agradeço desde já, fiquem em casa porque a cepa viral está muito forte, contaminando várias pessoas. Usem o protocolo de segurança sanitária, certo? Como não aglomeração, uso de máscara e todos os componentes como álcool, desinfetante, tudo. E se protejam, pessoal. Então eu desejo a vocês um excelente final de semana, fiquem com Deus. Não esqueçam de fazer as atividades, vai estar tanto no Aluno Online como no Google Sala de Aula, que agora está funcionando, né? Então aquele que não tem ainda, converse com seu diretor de turma para ele lhe falar como é que se faz o cadastramento, tá certo? Então tchau, meu povo, tudo de bom, que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima aula com conteúdo novo, tá certo? Obrigado, meu povo!